Graça e paz aos nossos amados amigos e irmãos do canal Evangelho da Hora. Eu quero trazer hoje um estudo sobre o ânimo da nossa caminhada. Existe alguma coisa que está fazendo você pensar em parar, em desistir? Existe algum elemento, alguma circunstância que está lhe motivando algum desânimo ministerial, familiar? Existe um texto bíblico em Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11, e eu vou ler apenas o versículo 2 para servir como base. Diz assim o texto, no versículo 2. E Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, estavam lavando as redes. No contexto que vamos apresentar, a ideia que temos aqui é que os pescadores, eles estavam desistindo, eles estavam se sentindo frustrados, eles passaram a noite tentando pescar, tentando conseguir alguma coisa, mas eles não tinham conseguido nada. E eles disseram, vamos desistir, vamos lavar as redes para não apodrecer e vamos desistir. Vamos reconhecer o nosso fracasso. E quero dizer para você, irmãos, que esse texto, ele retrata um momento de desafio na vida dos discípulos, mas não apenas nos discípulos, muitas vezes também na nossa vida. Quando as nossas esperanças estão em baixa, nos sentimos muitas vezes frustrados por trabalhar a noite toda e não vermos resultados. Eles desistiram e foram lavar as redes. Mas Jesus não quer que a gente desista. Jesus não quer que a gente abandone ou fuja. Cristo sempre traz uma palavra de renovação e de propósito para todos aqueles que escutam a sua palavra. Assim como os discípulos, nós somos chamados para enfrentar desafios e não a nos acomodarmos em parar, em desistir. Nós temos uma missão a seguir, nós temos uma obra a construir. Não desista de viver de acordo com os valores de Deus, os propósitos de Deus para a sua vida e para a sua família. Esse texto nos traz 3 lições. Primeiro, não corrompa seus valores. Viva a equidade de um caráter santo. O verso 5 mostra-nos Pedro respeitosamente diante da palavra de Jesus. Ele obedece ao seu comando mesmo após uma noite infrutífera. Quem é santo obedece à palavra de Jesus. Sobre a tua palavra, eu vou fazer isto, porque tu falaste, eu vou obedecer. É o Senhor que manda, então eu tenho que fazer. Pedro poderia ter se rendido ao desânimo ou à lógica dos conceitos humanos dos derrotados, mas ele escolheu confiar na palavra de Jesus e agir conforme a sua integridade e a fé. Pedro não duvidou. Em momentos de crise e opressão, devemos manter os nossos valores, os nossos princípios, saber que Deus honra os que vivem com santidade, com equidade, com caráter íntegro, porque é isso que Deus espera de nós. Responsabilidades, integridade, equidade. O segundo princípio que esse texto nos traz é que, diante das crises, diante dos desafios, não imite, não aceite as insensatez dos tolos. Viva a sensibilidade do Espírito Santo. O versículo 8 mostra que, diante do milagre, Pedro reconhece o poder de Jesus, a autoridade de Jesus e a sua pequenez. Ele não tenta justificar as suas ações, atitudes anteriores ou negar a sua necessidade de mudança.
Ele precisou mudar de estratégia, ele precisou mudar as suas ideias e obedecer aquilo que Jesus mandava para a sua vida. Pedro, ele se mostra sensível. É tão duro, ele é tão valente, ele é tão forte, é tão corajoso. É sim, mas quando ele se viu derrotado, ele se tornou, nesse momento, uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo e se humilhou diante da palavra de Deus. Anteriormente, no versículo 7, mostra Pedro pedindo ajuda, porque eles colheram tanto peixe, era tanto peixe, e o barco quase ia a pique, e eles disseram, venham nos ajudar, nós precisamos de pessoas aqui. Muitas vezes, quando Deus faz milagres, também é para testar se nós somos capazes de reconhecer que precisamos de ajuda e que podemos abençoar outras pessoas. As pessoas que nos ajudam a recolher os peixes, elas também vão ser abençoadas. O versículo 7 mostra, portanto, a sensibilidade de alguém que ouve a voz do Espírito Santo para ter a capacidade de ser abençoado e de se tornar também um abençoador. Portanto, não escute os conselhos dos tolos, das pessoas que querem se vingar, das pessoas que trazem muitas vezes palavras que geram distanciamento, que fogem da comunhão, que quebram relacionamentos. Não aceite esses conselhos. Mas é bom a gente ser sensível à voz do Espírito Santo, acolher pessoas, cuidar de pessoas, ser abençoado por pessoas e a gente também poder abençoar pessoas. Essas são as pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo, que têm discernimento do Espírito Santo. E assim Deus vai poder fazer ainda mais maravilhas em você e através de você. E esse texto me traz também uma terceira lição. Não se sujeite às frustrações temporais e passageiras. Viva a dignidade que há nas promessas de Deus. Muitas vezes, nós olhamos tanto para as frustrações, tanto para as decepções, tanto para as crises, olhamos para o tamanho dos Golias, o tamanho dos gigantes, a altura das montanhas, a sequidura dos desertos, que às vezes nós deixamos de confiar plenamente nas promessas de Deus. E uma viagem que é para durar 10 dias, 14 dias, dura às vezes 40 anos. Portanto, meu amado, meu amigo, você tem que ser digno das promessas de Deus. Nós temos que viver com a dignidade de manter a nossa fé de que o que o Senhor prometeu na minha vida e na tua vida, Ele vai cumprir. Não é do nosso jeito, nem é do nosso tempo, mas eu creio nas promessas do Senhor. Você tem que crer nas promessas do Senhor. É por isso que Deus faz milagres. Muitas vezes Deus já fez milagres, está fazendo milagres, e nós não vemos, não contemplamos as pescarias que Deus tem realizado, porque muitas vezes nós estamos duvidando de quem prometeu. Jesus transforma a perspectiva de Pedro, oferecendo-lhe um propósito eterno, chamando-o, após a pescaria, para um propósito maior. Ele diz, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Que promessa! O fracasso momentâneo daquela noite, durante aquela pescaria, foi substituído por algo ainda mais digno, um chamado divino, um chamado eterno, uma promessa que vai impactar outras vidas. Portanto, não podemos permitir que as frustrações do momento ou da luta roubem a visão das promessas eternas de Deus para as nossas vidas. Viva com esperança, viva com propósito, sabendo que Deus sempre cumpre o que promete e faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos.
A pescaria muitas vezes parece improvável. Parece que passou o tempo, já amanheceu. Não dá mais para pescar, não dá mais para crescer, não dá mais para vencer. Mas quando nós cremos em Deus, nas promessas de Deus, Deus nos faz viver o celestial. Deus nos faz experimentar, ainda aqui na terra, das gotas do céu. Amém? Que Deus lhe abençoe. Não corrompa os seus valores. Viva a equidade de um caráter santo. Não imite a insensatez dos tolos. Viva a sensibilidade do Espírito Santo. E não sujeite-se às frustrações temporais. Viva a dignidade das promessas eternas de Deus para a tua vida. A paz do Senhor e que Deus te abençoe. Amém.